gente volta a falar de eleições 2022, mas agora com destaque aqui para o estado de São Paulo. Tarcísio ou Haddad? Está chegando a hora do eleitor paulista decidir quem vai ocupar o Palácio dos Bandeirantes nos próximos 4 anos. Vamos saber da Nani Cox o que os candidatos ao governo de São Paulo prepararam para fechar a semana. Nani, é com você. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, concede agora uma entrevista ao Flow Podcast. E ele disse agora há pouco que o ex-governador Geraldo Alckmin abriu uma porta para ele no interior e que com essa campanha ele conseguiu captar o que chamou de órfãos de Alckmin. Então conseguiu trazer esses eleitores para ele e para votarem nele. Lembrando que no interior, Tarcísio teve um número maior, né? Ele venceu Haddad no interior no primeiro turno. Bom, do resto do dia, Tarcísio passou a manhã com o presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Eles se encontraram com personalidades do mundo da luta, nomes como Vanderlei Silva e José Aldo. Inclusive, Tarcísio disse que pretende, né, se eleito, levar a prática esportiva para dentro das escolas estaduais, então as escolas da rede pública estadual. E aí, nesse encontro, ele também aproveitou para exaltar a gestão Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente que resolveu enfrentar o sistema. Não tinha rabo preso, não tinha necessidade de compor com ninguém. Enfrentou a mídia, enfrentou as maiores oposições, enfrentou o sistema. Durante muito tempo a gente se acostumou a ver, né, aquela aliança de mídia, empreiteiras, partidos políticos. E isso acabou, e é por isso a revolta tão grande. Bom, e o candidato do PT, Fernando Haddad, cumpriu a agenda. Ele deu entrevistas, né, ao longo do dia e fez uma carreata em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Inclusive lá, ele foi questionado sobre a estratégia nessa reta final da campanha e ele disse que manter, né, consolidar os votos que ele teve na região metropolitana. Lembrando que no primeiro turno ele ganhou de Tarcísio aqui na capital paulista. Então, a estratégia dele é manter essa vantagem aqui na região metropolitana, aqui na capital, e continuar um diálogo no interior para tentar ampliar no interior o que acabou ficando para trás em relação a Tarcísio. Ele foi questionado também sobre o jantar oferecido ontem pelo governador Rodrigo Garcia aos candidatos Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. O diretório estadual do PT entrou com uma ação na justiça contra esse encontro, mas teve o pedido negado. Ele criticou o evento, mas disse que respeita essa decisão. E também comentou sobre a decisão do TSE de suspender os direitos de respostas concedidos ao ex-presidente Lula no horário eleitoral, né, na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou muito preocupado com a reversão da decisão que tinha sido tomada de dar o tempo de TV para o presidente Lula se defender das calúnias que foram feitas contra ele. Porque se você deixar a campanha nesse nível, o eleitor não vai ter a oportunidade de julgar o que é conveniente para o país. Então nós temos que confiar na justiça eleitoral para botar um freio nisso. A campanha está muito baixa, sobretudo no subterrâneo da rede social. Obrigada, Nani Cox, pelas informações, trazendo os destaques das agendas dos candidatos ao governo aqui de São Paulo. Agora, Miguel Daúde, deixa eu te perguntar primeiro a respeito dessa agenda de Fernando Haddad, candidato do PT. Quero destacar 2 pontos com você, sobre os quais ele falou agora no finalzinho, nesse trecho de entrevista que nós exibimos. Ele criticou aquela decisão da ministra Maria Cláudia Buchianeri de suspender uma decisão dela mesma anterior de conceder 164 direitos de resposta a Lula na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora a corte vai deliberar sobre o tema. Se você concorda que é um tema sensível ou que é importante que Haddad fale sobre isso nessa campanha aqui em São Paulo. Ele aproveitou para criticar também o que chamou de subterrâneo das redes sociais, criticando alguns grupos mais radicais que levam lá para baixo o nível das eleições aqui no Brasil. Isso segundo ele. Quero te ouvir também a respeito dessa colocação. Bom, Lívia, com relação à mudança da decisão da juíza, o que ocorreu?
havia um conflito com uma decisão do Alexandre de Moraes e não tinha compatibilidade jurídica a decisão dela. Quando ela percebeu, ela reverteu a decisão e vai ser uma decisão julgada pelo plenário. Mas, na realidade, ela tomou essa decisão, ela viu que tinha um conflito e acabou revertendo. Com relação ao Haddad, Lívia, ele não tem mais o que falar. O que ele está tentando fazer e não vai conseguir é aumentar a rejeição de Tarcísio, que não tem rejeição, né? E ele constantemente, diariamente, nós presenciamos isso, não estamos tirando de lugar nenhum, pelas próprias falas dele, ele fica atacando o subterrâneo, fica atacando o Tarcísio, fica atacando o governo, porque ele quer aumentar a rejeição, porque a gente sabe que quando você tem uma rejeição maior, você perde votos, né? Dificilmente consegue evoluir. E o Tarcísio está imune a esses ataques porque não tem por que atacar. Então, qualquer pessoa que ouve o Haddad falar não dá nenhuma atenção, porque não tem nenhuma consistência a não ser reclamar, porque ele já percebeu que dificilmente ele será o governador de São Paulo. Está aí as pesquisas que mostram isso. Agora, sobre a sexta-feira de Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Alfredo Scaff, ele cumpriu a agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles participaram de um encontro com esportistas, sobretudo lutadores de artes marciais. Esse grupo grande, com muitos atletas famosos, manifestaram apoio aos dois. Agora, chama atenção também que a campanha de Tarcísio de Freitas já articula a negociação com alguns nomes para secretarias de Estado. E ele teve um encontro ontem à noite com o Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, mas que por muitos anos foi secretário da Habitação do governo de Geraldo Alckmin. Ou seja, Rodrigo Garcia é muito conhecido e tem um trânsito muito importante na área da habitação no estado de São Paulo. Há quem diga, informações, fontes, pessoas ligadas a Rodrigo Garcia, que ele tentaria costurar o comando dessa pasta no governo de Tarcísio de Freitas. É uma boa para o Tarcísio apostar em Rodrigo Garcia para comandar uma secretaria? Porque ele tinha dito que apostaria em nomes técnicos. E Rodrigo é um político tradicional, né? Daniel, mas agora o governador Rodrigo Garcia passa a ser um nome a ser analisado pela sua experiência administrativa. O governador Rodrigo Garcia se tornou governador, mas passou por várias secretarias e tem uma experiência muito grande ou praticamente única no que tange a administração pública de São Paulo. E o que é mais bonito em tudo isso, e eu acho muito normal, é o apoio do governador Rodrigo Garcia imediato a quem realmente vai dar continuidade e realizar de verdade o que São Paulo precisa. Tarcísio é a cara de São Paulo, é a cara do desenvolvimento, é a cara do emprego, da realização, da competência, e me alegra muito o futuro governador, eventual Tarcísio Gomes de Freitas, falar sobre esporte. O esporte realmente está esquecido em São Paulo. Não há nada mais gostoso e bonito e saudável do que o esporte sendo colocado junto com a educação nas escolas, porque o esporte, ela avança no ser humano. Eu sei o que é esporte, eu vivi na minha escola fazendo esporte a tarde inteira, e isso é nada mais importante da formação do caráter de uma pessoa do que ela amar o esporte, competir, saber ganhar e perder. Então eu vejo que o esporte é irmão gêmeo da educação, acerta em cheio o futuro e eventual governador Tarcísio Gomes de Freitas. São Paulo precisa disso. São Paulo é um estado que não pode parar, é um estado desenvolvimentista, é a locomotiva do Brasil, e realmente essas ideias vêm a calhar porque nós temos todo o potencial para melhorar a cada dia.